Que a bênção e a paz do Senhor esteja no coração de todos. Eu quero aqui convidar você para juntos fazermos a oração do meio-dia. E eu acredito que o poder de Deus ele irá abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus, ele é o Deus de misericórdia e ele nos protege do mal. Há uma maldade que tenta atrapalhar a vida daquele que crê, da vida daquele que serve, e esse mal ele é repreendido pelo poder de Deus em o nome de Jesus. A Bíblia diz lá no Salmo 91, fala assim: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia. Então por isso nós vamos realizar essa oração. E eu acredito que Deus, ele trará paz e bênção para o seu coração em o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos estar sempre conectados com Deus, através da oração, através da palavra de Deus, para que Ele nos proteja, para que Ele nos abençoe, em o nome de Jesus. Eu quero que você abra aí comigo a sua Bíblia, nós vamos meditar aqui em alguns versículos. Abra a sua Bíblia comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Vamos meditar aqui nessa palavra e eu creio que Deus irá nos abençoar. Enquanto isso, compartilhe esse link com um amigo, com um colega, envie aos contatos do WhatsApp. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações para que você sempre acompanhe as orações em nome de Jesus, tá ok? Diz assim então a palavra do nosso Deus, Mateus capítulo 16, versículo 13, fala assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos o que dizem, que diz o povo a ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros como Elias, outros como Jeremias, ou como alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis quem eu sou? Respondendo-lhe Pedro, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas o Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino do céu, e o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então veja bem, aqui Jesus ele chegou e perguntou para os discípulos o que o povo estava falando ao seu respeito. Jesus queria saber se o povo havia compreendido a missão dele. Ele queria saber se o povo tinha compreendido ele como Cristo, se tinham entendido que ele era o Cristo, se estavam reconhecendo ele como o Salvador. Veja que a pergunta que Jesus fez foi: que o povo fala acerca do Filho do Homem? O Filho do Homem era um título messiânico de Jesus. Então, a resposta que os discípulos deram foi: uns dizem que o Senhor é como Elias, outros como Jeremias, ou como com alguns dos profetas. Então, o povo daquela época não havia reconhecido Jesus como Cristo, como Salvador. Eles estavam vendo Jesus apenas como um profeta. E Jesus é incomparável. Não tem como eu comparar Jesus com ninguém, ele é único. Então a pergunta que eu faço a você é: você está reconhecendo Jesus como Senhor da sua vida? Você está reconhecendo Jesus como o Cristo da sua vida? Porque se você reconhece Jesus como Cristo da sua vida, você compreendeu a missão de Jesus, você compreendeu o sacrifício de Jesus. E o povo não tinha compreendido que Jesus era o Cristo, eles não entenderam nada da missão de Jesus, do sacrifício que Jesus veio fazer por nós, né? Então o povo estava vendo apenas Jesus como alguém que poderia curá-los, como alguém que poderia ajudá-los, e não como alguém que poderia salvá-lo. Jesus ele veio para nos salvar, Jesus ele veio para mudar a nossa vida por completo. E nós não podemos entender Jesus como alguém que apenas pode me curar, como alguém que apenas pode me libertar. Porque se eu vejo Jesus desta maneira, o que acontece? Eu não compreendi a missão verdadeira dele.
Eu não compreendi o que realmente Ele é na minha vida. Então, se eu entendo que Jesus apenas pode me curar, se eu receber uma cura, eu abandono Ele. Se eu receber um milagre, eu me afasto dele. Lembre da história do povo de Israel no deserto. Eles apenas viam Deus como um Deus que apenas libertou eles do Egito. Então, quando Deus entregava o maná, logo eles estavam chorando pela água, ou logo eles estavam murmurando por outra coisa. Então eles não entenderam que Deus era o único que conduzia a vida deles. Nós temos que entender que o Senhor é quem conduz a nossa vida. E a resposta que o povo deu, estavam falando, era que Jesus era como algum dos profetas. Se estivéssemos comparando qualquer um dos discípulos com Jeremias, Elias ou com João Batista, seria um elogio. Mas comparar o Cristo como algum profeta da época, não é da glória que ele merece, não é da glória que ele verdadeiramente tem, não é verdade? Então nós temos que comparar Jesus com o Filho de Deus, como Cristo. E aí Jesus estendeu a pergunta e falou para os discípulos: e vocês, para vocês, o que eu sou? Pedro, tomando a frente, disse: para nós, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, este é o reconhecimento que nós temos que dar a Jesus. Reconhecer Ele como o Cristo, como o Senhor, como o Salvador da nossa vida. E aí, Jesus também falou para ele o seguinte: então Jesus afirmou: bem-aventurado és. Porque quando nós reconhecemos Jesus como o Salvador da nossa vida, somos bem-aventurados. E isso não estava partindo de Pedro, porque Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelou. Então, para reconhecer Jesus como Cristo, isso não estava partindo da inteligência de Pedro, do conhecimento intelectual de Pedro, mas Deus estava dando essa graça, esse conhecimento para Pedro. Porque Jesus disse: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. O Deus Todo-Poderoso que estava revelando aquilo para Pedro, para que ele reconhecesse Jesus como o Cristo, como o Salvador. E aí no 18 ele diz: também eu te digo que tu és Pedro. Pedro, o nome Pedro quer dizer pedregulho, fragmento de pedra. E sobre esta pedra, Jesus é a pedra fundamental. Jesus é a pedra de esquina, Jesus é a pedra da igreja. Então ele diz: sobre esta pedra que é Cristo, Cristo é a pedra, correto? Ele é o Senhor, Ele é o fundamento da nossa vida. Edificarei a minha igreja. Pedro era apenas uma peça nesta edificação da igreja. Pedro não era o fundamento é Jesus. Então ele diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Ele Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A porta do inferno não prevalece, não permanece contra a igreja edificada de Jesus, porque Ele é o fundamento. Quando nós colocamos Cristo no centro da nossa vida, nós temos a paz que Ele pode nos dar, nos proporcionar. Nós temos o reino de Deus, que vem dEle, porque tudo é dEle, é para Ele, correto? E aí ele diz assim, olha só: dar-te-ei a chave do reino do céu. É algo espiritual. Esta chave é a oração. É você ter uma comunhão com Deus em oração. Dar-te-ei a chave do reino do céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que bênção que Deus Ele entrega para nós. Dar-te-ei a chave do reino do céu, e o que ligares na terra, em oração, clamor, pedir, buscar, o que ligares na terra terá sido ligado no céu. E aí ele acrescenta: e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Cristo ali estava entregando para Pedro e para todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, a chave do reino de Deus. Esta chave é algo simbólico, no sentido de ele estava concedendo a Pedro a autoridade ou a autorização para orar, para clamar, para falar com o Senhor. Então a oração
é o que nos liga à nossa fraqueza à onipotência de Deus. A oração que liga a onipotência do Senhor à nossa insignificância e nos permite alcançarmos de Deus a bênção, a resposta, a vitória, o milagre. Então ore, clame, peça, porque o que ligares na terra será ligado no céu. Esse é o Deus que pode proporcionar resposta e bênção para a nossa vida. Eu quero convidar você para juntos nós orarmos agora, nesta oração do meio-dia. E eu acredito que Deus, Ele irá nos honrar, nos abençoará e trará a proteção que nós precisamos em o nome de Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória pelo século dos séculos. Escreva o seu nome aí no chat para nós orarmos, apresentarmos a sua vida a Deus em nome de Jesus. Escreva seu nome, o nome de sua família aí nos comentários, tá ok? Poderoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, abençoa esta pessoa que ora comigo nesse instante. Envia os teus anjos até ela, traga a bênção e a paz, restaura a família, restaura a vida financeira, faça aquilo que ninguém pode fazer. O Senhor é o Deus que muda vidas, o Senhor é o Deus que traz transformações, o Senhor é o Deus que age aonde ninguém pode agir. Que a mão do Senhor possa tocar, que o teu Espírito Santo possa se manifestar. Meu Deus, que o Senhor possa proporcionar para nós as bênçãos. Pois o Senhor é o Deus que abençoa, é o Deus que sara, é o Deus que cura. Meu Deus, traga a cura para nós, traga mudanças que precisamos, que só o Senhor pode nos entregar. Pois assim eu entrego todos nas tuas mãos. Te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Sua vida está abençoada em nome de Jesus. Compartilhe esse link com um amigo, com um colega e envie aos seus contatos da WhatsApp, tá ok? Deus abençoe a todos. Fiquem na santa paz do nosso Deus.